Capítulo 8º. Das hipóteses de extinção dos contratos. Artigo 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações. Inciso 1º. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos. 2º. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. 3º. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato. 4º. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. 5º. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. 6º. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. 7º. Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas. 8º. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. 9º. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. Parágrafo 1º. Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no artigo 125 desta lei. 2º. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 3 meses. 3º. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. 4º. Atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. 5º. Não liberação pela administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, à desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. Parágrafo 3º. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 2º deste artigo observarão as seguintes disposições. Inciso 1º. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. 2º. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea D do inciso 2º do caput do artigo 124 desta lei. Parágrafo 4º. Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 desta lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Artigo 138. A extinção do contrato poderá ser: inciso 1º, determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. 2º, consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. 3º, determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. Parágrafo 1º. A extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Parágrafo 2º. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: inciso 1º, devolução da garantia. 2º, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção.
Terceiro, pagamento do custo da desmobilização. Artigo 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências. Inciso 1º. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Segundo, ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Terceiro, execução da garantia contratual para: a linha A. Ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução. B. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível. C. Pagamento das multas devidas à administração pública. D. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível. Quarto, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2º do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso. Capítulo 9. Do recebimento do objeto do contrato. Artigo 140. O objeto do contrato será recebido. Inciso 1º. Em se tratando de obras e serviços. A linha A, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. B. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Segundo, em se tratando de compras. A linha A, provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. B. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Parágrafo 1º. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3º. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. Parágrafo 5º. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. Parágrafo 6º. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.